Queridos, boa noite. Há umas 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, tivemos uma reflexão dupla com o pastor Eros e o pastor Lucas. Eu queria fazer uma reflexão dupla também hoje. Não. Na verdade, é com a peixinha Dory. Ela vai ser a nossa mascote de hoje. E você vai entender o porquê durante a nossa reflexão. Que por que devemos ser como a peixinha Dory em algumas situações. Queridos, há aproximadamente 4.000 anos, mais ou menos, 2.000 anos antes de Cristo, a Bíblia nos conta uma história de um homem chamado Ló. Como fala a palavra de Deus em 2 Pedro capítulo 2, Ló era um homem justo, era um homem justificado perante Deus, era um homem de Deus. Ele era sobrinho de Abraão, e o patriarca do povo judeu, e a origem, a raiz de Jesus também, e morava numa planície em Israel, próxima do Mar Morto, uma planície onde tinha algumas cidades pequenas, dentre elas as mais famosas de Sodoma e Gomorra, e de Zoar, também que era uma das cidades dessa planície. Essa região era conhecida por todos, e principalmente por Deus, como um lugar, uma região que tinha extrema perversidade. Era um lugar que tinha o pecado superabundava naquele lugar. E devido aos clamores de Ló e à imundície que aquela planície vivia, Deus, ele aplicou o seu juízo num momento inesperado. Quer dizer, antes da morte. Todos nós esperamos que Deus vá aplicar de uma forma normal o juízo sobre nós o dia que nós morrermos. Nós que não conhecemos a Deus. Porque nós que já conhecemos ao Senhor Jesus, que já nos entregamos para Ele, a ira de Deus não pesa mais sobre nós. Amém? Amém. Então Deus enviou pelo clamor de Ló e pelo estado imundo da cidade 2 anjos para destruírem essa cidade. Todo o Velho Testamento, queridos, deve ser observado à luz do apontar de Deus para como seria depois da vinda de Jesus. Então essa aplicação que nós vamos usar agora, ela é muito rica, porque ela mostra o juízo de Deus devido a uma atitude ou uma vida de atitudes erradas. O texto que eu queria convidá-los para abrir, para a gente começar a nossa reflexão, está em Gênesis. Por favor, abram suas Bíblias em Gênesis. Capítulo 19. Versículos de 23 até o versículo 29, eu vou ler, vamos acompanhar. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Só para dar uma explicação sobre isso. Então os anjos da destruição falaram: Ló, você que é um justo de Deus, está nesse lugar sujo, nesse lugar ruim, esse lugar que Deus vai destruir. Você vai sair desse lugar para que Deus poupe você e sua família e destrua esse lugar imundo e faça a justiça dele. Então esse final, esse que a gente vai ler agora, é a conclusão dessa história. 23. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, do Senhor desde o céu. Subverteu, pois, aquelas cidades e toda aquela planície e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Vou repetir esse versículo. E a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Versículo 27. Abraão levantou-se de madrugada e foi ao lugar onde estivera em pé, na presença do Senhor. Olhando para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da planície, viu que subia da terra fumaça, como a de uma fornalha. Quando destruía as cidades da planície, Deus lembrou-se de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, ao subverter aquelas cidades em que Ló habitara. Queridos, toda a nossa vida, ela é pautada no nosso passado. Já dizia um provérbio chinês:
que se você quer entender o seu presente, olhe para o seu passado. Se você quer saber como vai ser o seu futuro, olhe como está o seu presente. Uma nação sem história é um povo sem raiz. Existe devido à memória de Deus, que é absurda e inerrante, é que Deus, ele cumpriu uma das promessas dele mais incríveis da Bíblia, que foi a reorganização do Estado de Israel. Os romanos, mais ou menos 100 anos depois de Cristo, eles destruíram Jerusalém e todo judeu foi espalhado porque não tinha mais nação pátria. E eles, devido à memória deles, à cultura deles, à raiz religiosa forte deles, depois de 2000 anos, quando o Estado de Israel foi reorganizado agora, em 47, ou 49, acho que 47, o Estado de Israel foi reorganizado, ele pôde voltar a ser uma nação coesa, porque devido à memória que cada daquelas famílias passaram de pai para filho até a reorganização de Israel, existiu uma conservação dessa identidade. As nossas memórias, elas ocupam o lugar mais expressivo na nossa mente. Nós somos construídos por memórias e lembranças que adquirimos durante toda a nossa vida. Sejam imagens, sejam cheiros, sejam gostos. Alguns perfumes que você sente o cheiro, eles te levam a outras cidades, ou algumas músicas que elas emocionam você quando você ouve, porque foi te apresentada essa música no momento que você estava mais frágil. Até no fim da reunião, quando a irmã Ione faz o chazinho de frutas, aqueles irmãos mais velhos que conheceram a minha avó, a Dona Deia, sabem como esse chazinho lembra tanto a Dona Deia, porque um gosto do chazinho vincula a uma pessoa. Em qualquer ser vivo, com exceção do peixinho Dory, e é só por isso que ela está ali na verdade, porque a Dory, ela tem, para quem não entendeu o porquê da Dory, essa é uma piada para quem tem filho na verdade. A Dory é um peixinho que ela tem perda de memória recente. Então a Dory, ela não é norteada ou condicionada pela memória dela. Então vou deixá-la de mascote para lembrar disso daí, mas na verdade a piada foi só para isso. Só para lembrar. Essa é a participação dela na pregação. Qualquer ser vivo, existe um condicionamento que é ligado à memória que os protege. Então existe no nosso site, o Lucas ele fez uma reflexão sobre o condicionamento de macacos. Isso está no nosso site, no Evangelho Simples. E o condicionamento de macacos, existe neles para que eles se protejam também. Alguns pássaros aprendem a fazer alguns ruídos, como de cobras, para que exista a proteção, para que aquele predador que tem aquela memória auditiva tenha medo de chegar perto. Nós tínhamos um cachorro, que era o Hunter, quando ele via qualquer tipo de som semelhante à corrente, ou então ele via na nossa mão a coleira, ele sabia pela memória visual dele que ele ia sair para passear. Põe para mim a foto aqui, Renan. As memórias nos protegem, mas se nós não temos aquela memória, ela pode não trazer para a gente um tipo de lembrança. Essa é a minha filhota, de 2 anos, com uma cobra na mão. Na verdade, ela não teve nenhum medo de pegar essa cobra, porque ela não tinha na cabeça dela a memória de que cobra era um bicho perigoso. E o Marcos tem um cachorro, que ele é 2 do tamanho dela, e esse cachorro, ele como já pulou nela uma vez e causou susto ou dano nela, então ela tem medo do cachorro pela memória que ela tem e não de uma cobra. Pode cortar. A memória não tinha nem a Elisa nem o pai dela, na verdade. Você deve ter passado por situações onde você não sabe como você percorreu todo um caminho para casa e chegou na sua casa. Quando você estava com alguma coisa ocupando sua mente e você não lembra de detalhes do caminho, você precisou usar uma memória quase que automática para te levar para sua casa, uma memória quase que inconsciente para te nortear. São memórias que elas ajudam você, lembranças automáticas, ajudam você a viver de forma normal e sem dano. A educação através do castigo dos filhos, ou a educação civil através de multas de trânsito, elas causam na gente também uma forma de modular a forma que nós nos portamos também.
O próprio Deus, ele gosta muito de memórias e lembranças. Ele nos ensina, e no livro de Lamentações de Jeremias, que devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Devemos trazer na nossa mente aquilo que ele fez por nós e aquilo que ele vai fazer, ele vai nos dar um dia. Trazer na memória. Deus fala, escuta, puxa na memória, se lembre daquilo que vai te dar esperança. Ele também fala em Eclesiastes, lembra-te do teu Criador. Se lembra do seu Criador quando você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e você diga, neles não tenho prazer. Diz também em Hebreus, lembra-te dos seus guias, lembra-te de quem te ensinou a palavra de Deus, para imitar-lhes a fé, para honrar-lhes, lembranças que Deus pede. Contudo, algumas lembranças e memórias, elas podem ser danosas, elas podem trazer dano para a gente, quando elas são carregadas de sentimentos, que ao invés de me impulsionar e me construir, eles me atrasam. Alguns homens e mulheres inseguros, eles fazem questão de entrar no passado da sua esposa ou do seu marido, entrar numa memória que não deve existir mais, para revirar um lixo e para remoer alguma coisa que não vai fazer bem para o casal em nenhuma situação. Hoje a gente está fazendo 15 anos de 11 de setembro. E 11 de setembro, a destruição das torres, essa memória, ela causa para muitos um sentimento de medo, um sentimento de ódio. São memórias que de alguma forma elas são danosas para quem as tem. Ou ainda, aquele sentimento de nostalgia, sentimento que tira o nosso equilíbrio. Como aquelas, já vi algumas vezes isso daí, não nessa proporção que eu vou falar, mas eu já vi algumas vezes uma pessoa que morreu um ente querido, morreu a esposa dele, e ele preservou até o lado da cama que ela dormia intacto. Ele preservou o quarto dela intacto. Quando ele ia se alimentar, sentava à mesa, preservava o prato dela no lugar que ela costumava sentar. Uma memória, uma lembrança doentia que atrapalhava o fluir da vida dele. Existe uma vez a gente viu um vídeo, uma reportagem da Dadá Maravilha. Não sei se você lembra, pai, desse dia. E ele jogava futebol e ele tá assistindo um vídeo dele jogando bola, jogava muito bem bola. E ele chorando dizia, por que Deus envelheceu o Dadá? Então uma memória ruim que atrapalhava a caminhada dele. Então, com tudo isso, a gente pode entender que há memórias boas e fundamentais e outras que, se eu não mantivê-las no seu lugar, elas podem me causar muito, muito dano na minha caminhada. Eu queria convidá-los a abrir mais um texto. De Lucas, capítulo 17. Versículo 32 e 33. Eu vou ler. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salvá-la-á. Quando Jesus, ele vai nos ensinar sobre a forma que devemos nos portar nesse texto, ele puxa a memória dos judeus, ele faz com que os judeus que estão ali, que eles lembrem dessa história que eles já conheciam, fazia parte da Bíblia deles, que é a história da mulher de Ló. A mulher de Ló, ela olhou para trás. A mulher de Ló, ela olhou para trás com um sentimento nostálgico de ver aquela cidade onde tinha tanta história ser destruída junto com o povo maldito de Deus. Ela olhou com sentimento nostálgico e não com sentimento contemplativo de ver o que Deus fez. Esse olhar para trás, que trouxe para ela um castigo, foi por desobedecer uma ordem, foi por desobedecer uma postura que Deus mandou, que era para o próprio bem dela. Muitos de nós já se arrependeu ou se arrepende muito de ter ouvido ou visto alguma coisa que que nos persegue até hoje, que se fôssemos um pouco mais negligentes, um pouco mais diligentes, um pouco mais obedientes, nós não precisaríamos passar por algumas culpas e nos sentir tão culpados assim. O diabo nos acusa com aquelas armas que nós damos para ele.
Recebemos convites, queridos, constantes, para que nós façamos as pazes com o Senhor Jesus. O tempo todo Ele se apresenta para nós de forma diferente, de forma multiforme, querendo que nós nos acheguemos até Ele e façamos as pazes com Ele. Ele nos oferece uma aliança, e essa aliança tem um único preço para a gente, uma única cobrança e pedido dEle, que nós que vamos nos entregar para Ele, que nós entremos nessa com tudo. Deus te quer 100%. Ele não quer sacrifício nenhum seu, não quer nenhuma postura errada sua que seja arrumada imediata. Ele só quer que você se entregue para Ele 100%. Em mais ou menos 1500 a.C., quando Moisés ele conduziu milhões de hebreus do Egito, onde eram escravos, até a Terra Prometida, depois de mais ou menos um ano de caminhada, mais ou menos, a dificuldade daquela travessia no deserto, ela começou a ser maior do que a recompensa em chegar à Terra Prometida. Os hebreus no deserto, passando por algumas aflições duras, começaram a repensar se aquele momento que eles estavam passando valia a pena. O pastor Eros falou também sobre estrabismo espiritual na semana passada, onde o apóstolo Paulo também nos lembra que para ele tinha por certo que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que um dia nos será revelada. Apesar de toda a dor que nós passemos hoje, se nós entendemos que Jesus está nessa causa, se nós entendemos que Jesus está conosco em qualquer tipo de situação difícil, nós nunca vamos deixar de entender que o dia da redenção está próximo. As pessoas começaram a reclamar sobre o tempo presente, começaram a achar ruim a situação que elas estavam, elas começaram a perder esperança no futuro e consideraram o passado de escravidão como alguma coisa boa. Eu queria ler um texto que ilustra isso de Números, livro de Números. Números capítulo 11, versículo 5 e 6. Era a murmuração do povo, diz assim: lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora estamos definhando, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Alguns meses antes dessa contemplação nostálgica deles pelo passado, esse povo havia visto os sinais mais incríveis que Deus fez no mundo. Eles viram Deus mandar 10 pragas, que era para humilhar o faraó e acelerar a saída deles do Egito. Ele fez o mar se abrir para eles passarem e o mar se fechar para protegê-los de alguma forma, porque inimigos vinham para trás deles. Eles viram nuvens cobrindo aquela multidão com calor, e eles viram um pão caindo do céu. Eles viram coisas maravilhosas, e o autor dessas maravilhas, ele tinha prometido que após algumas dificuldades, que seriam aceitáveis, porque o próprio Deus estaria junto, dificuldades duras, dificuldades cansativas, mas que seriam passadas, porque Deus prometeu que estaria junto. Eles esqueceram que o autor disso tudo, ele prometeu uma redenção eterna e uma chegada segura na Terra Prometida. Uma coisa que eu queria levantar, que muito provavelmente aqueles escravos, os hebreus que eram escravos no Egito, eles não eram hóspedes. E muito pouco provável que eles tenham tido refeições, como eles disseram aqui, regaladas, como pepinos, melões, alhos silvestres, cebolas e alhos. Muito dificilmente eles experimentaram isso algumas vezes. Mas para eles que tinham esse coração endurecido e que se afastava do Deus vivo, eles começaram a lembrar de uma forma errada do passado que havia ficado para trás. Eles se esqueceram que eram escravos. Eles começaram a se relacionar como alguns hóspedes e não escravos.
Querido, se o meu coração se endurece pelo engano do pecado e eu me afasto do Deus vivo, eu não vou me lembrar do gosto do vômito, da ressaca e do chão duro que eu ficava depois de embriagado, e sim, eu vou lembrar da euforia de estar deliciosamente bêbado. Se o meu coração se endureceu pelo engano do pecado e eu estou afastado do Deus vivo, eu não vou me lembrar da angústia que eu sentia quando traía minha esposa, mas sim do prazer que era de estar adulterando escondido. Se o meu coração se endureceu pelo engano do pecado e eu estou afastado do Deus vivo, eu não vou me lembrar da depressão que eu sentia quando eu estava sozinho, mas sim da minha individualidade que eu prezava tanto. Se meu coração está endurecido pelo engano do pecado e eu estou afastado do Deus vivo, eu não vou me lembrar do meu filhinho chorando, abraçado num travesseiro para sentir o meu cheiro, lembrar de mim, e sim vou me lembrar do prazer que é estar livre de uma aventura com outra mulher. Essa história última que eu falei agora é real, de uma pessoa que eu conheci, e era uma pessoa que parecia ser séria com as coisas de Deus. E ele foi embora de casa e tinha alguns filhos. E os filhos, eu tenho contato com a esposa dele ainda. E os filhos dele, eles disputavam quem dormiria com o travesseiro com o cheiro do pai. Porque o pai não estava longe e os filhos queriam ter o mínimo de contato, que era o cheiro do pai no travesseiro. Se o meu coração está endurecido pelo engano do pecado, se eu estou afastado do Deus vivo, coisas assim pesadas, coisas assim que para a gente não faz muito sentido, para essa pessoa que não está mais consoante com as verdades de Deus, isso é uma coisa que é muito mais fraca, muito mais suave do que o prazer de eu estar vivendo uma aventura sexual diferente. Enfim, minha cabeça deformada, ela vai insistir em maquiar uma vida que passou, deixando essa vida que passou como uma lembrança boa. O que passou e era ruim, a minha cabeça doentia, pelo engano do pecado e pela influência do diabo, ela começa a lembrar e relacionar minha vida antiga como alguma coisa que foi suave, que foi boa. E as minhas aflições, novamente, elas começam a ser muito maiores que o céu que me foi prometido. E eu começo a definhar na fé. E eu começo a me afastar de Jesus. E eu começo a ter meu relacionamento com Deus envelhecido. O céu que Ele prometeu, onde não haverá mais dor, nem pranto, nem sofrimento, onde o próprio Deus me pegará no colo, enxugará minhas lágrimas e não haverá mais nenhum tipo de sofrimento. Esse céu que Ele me prometeu está breve, está próximo, tá? Se a gente não for arrebatado nos próximos 50 anos, acho que todos aqui estarão lá através da morte. Se nós estamos com o coração afastado de Deus, isso começa a virar uma fábula, uma historinha, uma coisa que não faz sentido real para mim. Jesus disse: aqueles que amam sua vida ou amam a imagem distorcida da sua vida, eles vão perdê-la. Os conceitos que eu aprendi, a religião que me foi ensinada, o conceito de meritocracia em eu devo fazer para receber. Eu vi um vídeo essa semana de um jogo que existe agora, não sei se no Brasil existe, mas que você decide quem vai para o céu ou para o inferno. Então vem a ficha da pessoa e de acordo com o que ela fez ou deixou de fazer, enfim, qual era o perfil dela de vida, você julgava se ela ia para o céu ou para o inferno. Um conceito que o diabo coloca de meritocracia, de eu precisar ser bonzinho para ser salvo e não precisar crer no que Jesus fez por mim. As minhas verdades são muitas e são infinitas, mas são muito menores do que a promessa que Jesus nos fez. Tanto uma vida socialmente completa. Muitos aqui são socialmente bem posicionados. Como também uma pessoa que tem uma subvida miserável. Essas duas pessoas, elas têm a mesma moeda de troca no reino de Deus, que é a sua vida. Seja uma vida exuberante socialmente falando, conheço pessoas e sou bem relacionado e sou próspero financeiramente, ou seja aquela pessoa que ninguém conhece, que passa apertada todo mês, que mal sabe escrever e ler,
a mesma moedinha que ela tem, aquela pessoa exuberante socialmente tem também. Porque Deus me quer inteiro. Seja a minha vida medíocre, seja a minha vida exuberante. Jesus nos pede tudo. O autor do livro de Hebreus fala no capítulo 12, numa pregação que o Daniel fez uma vez, se eu não me engano, que Deus, ele abala as coisas abaláveis para que aquelas inabaláveis fiquem de pé. As escoras, na nossa vida tem muitas escoras, tem muitas coisas na nossa vida que elas retardam, elas dificultam a minha chegada a Deus. Elas são subterfúgios, são curativos que atrapalham eu entender e me ver doente. Teve um jogador de futebol americano que eu estava vendo na internet sobre ele. Ele teve uma fratura de coluna cervical. Uma fratura que para nós, pessoas normais, é uma fratura que exige tratamento de emergência médica. Mas pela exuberância muscular dessa pessoa, pela hipertrofia de trapézio que ele tinha, por toda a estrutura física que ele tinha, ele conseguiu jogar muitos lances ainda com aquela fratura de pescoço. Eu estive vendo um filme, muito triste inclusive, da Lúcia. É Lúcia. É de uma senhora que teve Alzheimer. Para sempre, Alice, isso mesmo. E o médico explicando para essa mulher o porquê que estava tão avançado o quadro dela quando foi descoberto, porque ela é uma mulher diferenciada, era pesquisadora. E o médico explica para ela que, por ela ter muitos atalhos, muitas escoras emocionais e intelectuais, aquele momento que ela entendeu que precisava de ajuda médica já era tarde, já era tardio. Porque por muitos atalhos que ela tinha intelectual. Porque uma pessoa que tem uma certa limitação até de vocabulário, quando começa a falhar algumas coisas, ela começa a ver que algo não vai bem. Mas se a pessoa tem um vocabulário muito rico, uma relação com o mundo muito ampla, quando começa pequenas falhas, ela consegue compensar essas falhas com o que ela tem na cabeça de atalhos. Muitas vezes nós demoramos para nos ver doentes, nós demoramos para nos ver necessitados de Deus, porque temos muitas coisas, muitas escoras, que elas nos sustentam, e de alguma forma elas me deixam curado, entre aspas, me deixam com um curativo numa coisa que só Deus vai curar. Muitas vezes muitas vezes na época que eu conhecia o Senhor Jesus, eu tenho certeza que Deus, ele queria, pela solidão às vezes que eu estava, ele queria me mostrar algumas coisas, queria que eu me voltasse para ele, que eu entendesse que eu estava num sentimento ruim no meu coração por estar sozinho e só ele supriria. Mas como eu tinha muitos amigos, como eu era muito bem relacionado, eu supria essa falta que eu tinha de Deus de uma forma paliativa. E até que Deus tirasse realmente as escoras que me quebrariam e me mostrariam que eu era sujo, que eu era pequeno, que eu era limitado, eu conseguia me virar na minha vida social. Uma condição financeira boa, um trabalho estável, ele pode ser um ponto que ainda me prende num passado de autoconfiança. O fato de eu saber que eu tenho uma boa profissão, eu tenho muitos contatos, o network, e isso pode de alguma forma atrapalhar que eu me veja limitado e dependente de Deus. Deus vai tirando, se Ele tem para a minha vida um propósito, caprichosamente todos os meus suportes, para que eu me veja dependente dEle totalmente. Parentes, investimentos, paixões, sejam por coisas ou por pessoas, de alguma forma podem estar me ancorando nessa vida velha e aguardando para serem abalados. Aquela síndrome do ninho vazio é porque, em alguns casos, aqueles pais ou aquela mãe, ela vê no filho dela, ela vê um tudo no filho dela. Então quando ele sai, que era a última escora que ela tinha, por aquilo que ela vivia, quando ele sai, ela se vê totalmente dependente de alguma coisa que foi embora, e ela enxerga a sua limitação. Nessa hora, se você tem uma dificuldade que foi tirada de você de forma dura,
e você usou essa dificuldade como um trampolim para conhecer o Senhor Jesus, você não vai sofrer um segundo abalo naquela mesma área. Demoramos para entregar aquele ponto mais importante e escondido, que só nós e Deus sabemos. Muitas coisas, nós até por vergonha não oramos, nem falamos em oração para Deus. Nós temos vergonha, às vezes, ou temos receio de colocar para Deus aquilo que vai no meu coração de verdade, para que Ele, de alguma forma, Ele não me julgue como se Ele não me conhecesse bem. A gente foi para um hotel há um tempo atrás, e no hotel agora tem aquele cartãozinho que você enfia para acender a luz do quarto. E daí estava minha esposa com a minha filhinha no quarto, e eu fui fazer uma esteira na academia do hotel, e daí, de repente, meu celular não pegava, minha mulher estava tomando banho, a minha filhinha, ela tirou o negócio, minha filha tem 2 anos de idade, essa da cobra, ela tirou o cartão do buraquinho, e ela se viu no meio do quarto, sozinha, porque minha mulher estava no banho, a televisão apagou tudo, e ela sozinha, de pé, no meio do quarto escuro, chorando, desesperada. E é assim que Deus quer que nós estejamos, sem recursos. Deus nos quer como alguém que não tem nada de forma natural que fazer para chegar até Ele. Deus, Ele quer que nós nos colocamos quebrados perante Ele. O Salmo 34 fala que Deus está perto daqueles quebrantados de coração. Deus nos quer de forma esmiuçada, de forma total, de forma 100%. Ele não quer nossas escoras, não quer nossos atributos pessoais. Ele nos quer simplesmente para Ele fazer o que Ele quiser. Queria convidá-los para abrir mais um texto de Lucas. Lucas capítulo 9. Versículo de 57 até 62. Eu vou ler. Indo eles pelo caminho, alguém lhe disse: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Respondeu-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Respondeu Jesus: deixa os mortos ou enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu vou ler de novo o verso 62. Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para entrar no reino de Deus. Jesus nunca escondeu que seria uma caminhada, que não seria uma caminhada humanamente suave. Quando a primeira pessoa pergunta para ele: Jesus, te seguirei onde fores. Ele fala assim: vai ser difícil. Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Olha onde você vai amarrar seu bode. Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Não vai ser fácil, não. Jesus nunca escondeu isso. Mas Ele quer você por inteiro. Então, quando Jesus fala que para o homem que não deve enterrar o pai, o homem que fala: deixa eu primeiro enterrar meu pai, e nem despedir desses, ele não está, como já foi falado nesse púlpito, proibindo esse homem de ir no velório do pai, por exemplo. Ele está ensinando que a decisão por ele, Jesus, deve ser imediata, uma decisão sem pestanejar. Em Isaías 55, a Bíblia fala que nós devemos buscar a Deus enquanto podemos achá-lo, alcançá-lo enquanto Ele está perto. Um conceito que apareceu na Segunda Guerra Mundial, o conceito de kamikaze. O kamikaze, só enquanto cultura geral, kamikaze quer dizer vento divino. Foi o nome colocado, o nome dado àqueles pilotos suicidas
Porque em mais ou menos 1200 depois de Cristo, algumas guerras onde os mongóis foram livres, elas vieram através de um vento que foi mandado e a artilharia que ia atrás deles foi suspensa. Então, devido a esse livramento do vento, o nome chamou-se kamikaze, ou vento divino. Então, os kamikaze eram homens que eles davam sua vida, eles sacrificavam sua vida em prol de alguma causa. O cartaz, que eu não consegui trazer, mas a foto do folder que existia no Japão era assim: se você é jovem, então morra pelo Japão. E essa era a chamada deles. Porque o jovem, além de ter vontades muito mais intensas e coloridas, ele tem menos correntes, menos coisas que são tão preciosas, que podem fazê-lo pensar mais de uma vez na hora de se explodir. O melhor kamikaze era aquele que não tinha impedimento ou preciosidade maior do que a sua morte. Tem uma frase do Mário Quintana que diz assim: se for me esquecer, só te peço uma coisa, me esqueça bem devagarinho. Essa frase podia ilustrar aquele que quis despedir dos seus pais, aquele que quis ir para casa antes de seguir a Jesus. Hoje, pela onipotência, pela onipresença do Espírito de Deus, do Espírito Santo de Deus, nós não precisamos, na maioria das vezes, nós não precisamos normalmente mudar geograficamente. Isso é, eu não preciso desvincular da minha família para fazer a obra de Deus. Mas normalmente a dissociação de ideias é necessária. Normalmente a minha postura, ela deve ser diferente. Muitos querem, daqueles que são convidados a seguir Jesus, muitos querem aguardar situações onde eles se livrarão de problemas naturalmente, como por exemplo a morte de um patriarca da minha família. Ele é totalmente avesso à verdade real bíblica, porque ele é muito devoto a alguma religião, então ele não pode admitir, ele morreria de desgosto de saber que eu estou seguindo agora a verdade como a Bíblia ensina. Então algumas pessoas querem que naturalmente algumas arestas, algumas escoras sejam quebradas naturalmente, para que eu possa depois me entregar de verdade a Jesus. Lembrando do texto de Isaías: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, alcancemos enquanto Ele está perto. Teve uma moça que eu preguei há alguns anos atrás, e ela também tinha um conceito parecido, porque ela disse que tudo que a gente falava, que era puramente a Bíblia, era interessante, mas ela precisava primeiro se casar, porque se ela não se casasse, pode ser que o noivo dela, ele não gostasse de alguma mudança de atitude que ela teria, que é normal aquele que crê. Então ela quis, como no texto, se despedir. Ela quis dar uma olhadinha, ela quis devagar se desintoxicar de um passado, esquecer daquilo. Ela quis fazer a transição de forma suave da cabeça dela. Colocar a mão no arado, isso é fazer uma aliança com Deus. É você viver por uma vida cheia de valores e verdades, é você morrer por uma vida cheia de valores e verdades e viver a vida de Jesus com a certeza que a ira de Deus não vai mais pesar sobre você. Com a certeza que o céu é uma questão de tempo. Não olhar para trás, apostar tudo nele, sem lembranças nostálgicas, sem paqueras com o passado. Assim como ele prometeu em João 6, que ele nunca vai me abandonar. O que ele espera é que eu também nunca o abandone. Eu queria terminar contando uma história rápida, que a minha mãe mostrou, estava em Campos do Jordão, ela mostrou uma história de um vídeo. Rapidinho, eu vou falar rapidinho sobre isso. Eu acho que alguns devem ter visto já. O grupo de mulheres deve ter visto essa história, mas eu vou contar rapidamente. Essa história, ela é uma irmã que está falando sobre essa história, e ela está dizendo do foco da injustiça, que não é o foco que eu vou abordar. A história é a seguinte: um pastor, ele parecia ser muito sério com Deus, e era casado e tinha 2 filhos. Essa história aconteceu há 50 anos atrás, mais ou menos. E aconteceu que esse pastor, acabou uma reunião, que ele estava proferindo a reflexão, e veio
uma mulher até eles e falou assim, ó, eu não posso aguentar esse peso no meu coração. Eu preciso falar para todo mundo, eu preciso ficar leve. Eu preciso dizer para todo mundo que eu estou tendo um caso com o pastor. E daí nessa, a mulher passou mal, a esposa dele passou mal. E ele falou, o que você está falando? Ele disse para ela. Ela disse, não, temos que assumir isso daí sim, porque eu preciso confessar meus pecados, eu não estou em paz com isso. Preciso falar para todo mundo essa história. E daí a mulher falou assim, mas isso não é verdade. E o pastor falou, isso não é verdade. E ela falou, eu posso provar. Ele tem na genitália dele uma marquinha assim, assim, assado. Inclusive, quando ele dorme, ele fala algumas coisas assim, assim, assado. E a esposa dele achou que não tinha como não ser verdade isso. E ela se separou. E o casamento acabou. E a autorização que ele tinha para conduzir aquela igreja também acabou. Que algumas denominações dão carteirinha de pastor. Ele perdeu essa carteirinha dele. E muitos anos se passaram, onde ele foi morar numa chácara sozinho. E a mulher dele, com os 2 filhos, ela casou com outro homem. E daí, um dia, depois de mais ou menos 20 anos, onde tudo parecia estar no lugar, o responsável por aquela denominação foi chamado, porque essa mulher, que supostamente teve um caso com o pastor, ela estava morrendo de câncer, e ela queria falar com esse responsável. E ela chamou ele e falou assim, ó, eu estou morrendo agora, eu não tenho mais muita condição de reparar algum erro, mas eu quero dizer que se eu consigo reparar alguma coisa, eu vou reparar agora. Quero dizer que aquilo era mentira, que eu não tive caso nenhum com ele. Mas e aquela marca na genitália que você disse que via e o que ele falava? É porque o pastor ele fez uma cirurgia certa vez que complicou. E ela trabalhava na limpeza do hospital. E ela viu esse pastor nu. E ela relatou isso daí como se fosse uma coisa da intimidade dos dois. Ela viu ele dormindo e falou a mesma coisa. E daí, no desespero, o líder dessa denominação foi atrás dele. E falou, pastor, eu vim te entregar aqui sua carteirinha de volta. A carteirinha de volta que mostra que você não estava errado. Ele falou assim, junto com a carteirinha, tá minha mulher e meus filhos? Ele falou assim, não tá. Eu falei, então não quero essa carteirinha de volta. E assim a história acabou. Ele ficou para sempre separado. E a mulher que tinha outra família continuou a vida normalmente. O que eu queria falar aqui rapidamente, para fechar a nossa reflexão, não é sobre a injustiça com o pastor e nem sobre a maldade dessa mulher. Mas eu queria falar sobre o sentimento que a esposa do pastor teve. Muito provavelmente todos nós aqui, numa situação parecida, faríamos a mesma coisa. Porque nossos cônjuges, apesar de fiéis, pela misericórdia do Senhor Jesus, são falhos. E o homem pode errar, a mulher pode errar. Se a pessoa não está totalmente atrelado ao íntimo de Deus, pode existir erros. Então, provavelmente todos nós aqui acreditássemos nessa história e fizéssemos a mesma coisa. A esposa acreditou na história e fez a mesma coisa, mas se a coisa se tratar da relação de verdade entre eu e Deus, eu não posso permitir que mentiras assim, de alguma forma, maculem o meu casamento com Deus. O diabo ele é muito astuto em contar mentiras, em mostrar coisas como fósseis, por exemplo, que me garantem cientificamente que existiu evolução e não criacionismo. Ele me mostra pessoas que são totalmente avessas ao evangelho e são resolvidas e felizes. Ele me mostra situações onde eu posso, de forma muito madura, entender que o caminho de Deus é um caminho errado ou um caminho não tão agressivo assim. E o que Deus espera de nós é que, se por um acaso isso fosse tudo mentira, que nós quebremos a banca. Deus espera que nós nos entreguemos para Ele de corpo e alma, absolutamente. Que nenhuma mentira, por mais bem contada que ela seja, ela vá atrapalhar minha caminhada com Deus. Existem hálitos diários que nós ouvimos, sejam de pessoas, de situações, de dificuldades ou de lembranças.
se eu não estiver desintoxicado do meu passado, se eu não estiver deixando de olhar para trás e focando meus olhos em Jesus, eu vou começar a repensar a seriedade e a verdade que Deus me apresenta todos os dias. E aquela promessa que Ele me deu de vida santa, aquela promessa que Ele me deu de vida em paz e garantia do céu, ela começa a virar uma fábula e uma história. Para fechar, eu queria ler o último texto. Está no livro de Judas. É o último texto. Judas é um capítulo só. É o livro antes de Apocalipse. Judas, versículo 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos jubilosos e imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo nosso Senhor, glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Queridos, que a nossa vida, aqueles que já puseram a mão no arado, que nós não olhemos com carinho para trás, que nós tragamos à nossa memória apenas aquilo que nos dá esperança, que mesmo que esteja doendo no momento, Deus Ele promete que Ele está conosco fisicamente. E em muito breve, como a gente cantou maravilhosamente antes, teu amor não muda, uma noite a alegria vem pela manhã. Se o mar escurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama, meu amor não falha. O amor de Jesus não falha. Se por acaso ele começou a ficar embaçado, é porque eu permiti que não enxergasse ele direito. Foque, querido, seu olho em Jesus. Entenda que a situação que está passando, Ele conhece perfeitamente. Ele conhece teu coração, conhece tua aflição, e Ele está desesperado para se revelar cada vez mais para você. Permita isso. Que Deus te dê uma semana abençoada. Que Deus conduza seu coração em santidade. Que Deus abençoe os seus planos, que responda as suas perguntas. Em nome de Jesus, dê um abraço no seu irmão e até semana que vem.